ao vivo! Seja muito bem-vindo aqui à nossa podcast house, Power Play, na Dunamiscom. Então, assim, se você ouvir um barulho diferente, alguma coisa assim, não se assuste, estamos aqui. Você vai ver por vídeo também, tô aqui com essa galera maravilhosa, as pessoas estão passando enquanto a gente tá aqui no Power Play. Seja muito bem-vindo. Power Play, nossa collab, né, Marcelo? Muito bom. Estamos no maior evento de jovens da América Latina ou do Brasil? Eu acho... América maior Latina, evento vai. Vamos colocar América Latina? Da América Latina? Eu acredito que de movimento, com certeza. Com certeza, com certeza. Aqui você vive poder de fato. É o mover que o Espírito Santo faz 24 horas. É incrível. Eu tô no meu segundo ano aqui, né, no colégio. A gente já se conhece há um tempo. E nada melhor do que produzir conteúdo para o reino de Deus. É isso aí. Pessoal, muito prazer. Meu nome é Bruna Moretti. Estou aqui com o Marcelo. Uma honra estar com você. Muito obrigado. E, bom, o Power Play, ele é muito especial porque ele é uma collab. Ele é bem reino de Deus, né? Porque a gente tem Dunamis Hangout, Positivamente, Hub Podcast. É isso aí. Então, assim, pra você ver tudo, você vai ter que seguir todo mundo, ser inscrito em todos os canais de YouTube, etc., pra você ficar por dentro, porque cada um vai sair num canal. E hoje a gente tem o privilégio, né, de conversar com duas pessoas muito especiais. E assim, o currículo deles é extenso, então eu vou ter que pegar aqui a minha colinha, porque, assim, hoje tá muito especial. Então, primeiro, estou aqui com o César. César, eu vou falar algumas coisas aqui. Se tiver mais alguma coisa pra complementar, você fala. Não, beleza. Tá bom? Tranquilo. O César, você iniciou uma jornada de transformação quando você começou a adotar rotina de treinos, etc. Isso. E tem inspirado muitas pessoas a fazerem o mesmo, é isso, né? Isso, com certeza. Primeiramente, muito bom dia. Obrigado, Bruno. Obrigado, Marcelo. Estou aqui muito feliz. A gente realmente é um sonho pra gente. E é isso que você falou, Bruno. Eu até fico meio assim de falar de mim, né? Que eu não gosto muito de falar de mim, eu gosto de falar de Jesus. Mas a gente está nesse propósito mesmo de cuidar da saúde e cuidar da saúde dos outros. Uhum. Não, e eu vi aqui que você se tornou uma referência, né, nas redes sociais. E além de tudo, você é formado em farmácia, correto? Isso, sou farmacêutico. E trabalha no Ministério da Saúde, cara. Trabalho no Ministério da Saúde. Então, a saúde sempre esteve presente, né? Sempre. A gente realmente, saúde é algo muito importante, assim, cara. Não é vaidade, não é, assim, orgulho, não é pra, como muita gente fala, assim, pra meter o shape. Não, gente. É realmente pra você ter uma vida que glorifica a Deus. É isso aí. Pra ter condição de pregar o evangelho, com não é mesmo? Com certeza. Muito bom. Disposição. E eu estou aqui com o Sargento. Uma honra estar aqui. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E, bom, você iniciou sua carreira no Exército em 2015, né? Então, assim, tem uma caminhada aí. E, cara, eu sabia, é super extensa, mas você fez história. Você se tornou o terceiro sargento no Brasil a ingressar em medicina. Fui o primeiro da história do Exército Brasileiro. O primeiro? Terceiro sargento, que é uma patente. Tá. Entendeu? Desculpa, gente. O primeiro, terceiro, eita misericórdia. Entendi. Não, mas muito especial. Glória a Deus. Enfim, você tem um testemunho muito forte. Eu acho que a gente pode ir contando ele ao longo do podcast, mas algo muito legal é que você é seminarista em teologia. Isso mesmo. Muito especial. E também presidente na Liga Acadêmica de Nutrologia da Universidade Federal da Paraíba. Isso aí. Muito Bruna, bom. Bom dia, Marcelo. Quero Bom dia. agradecer vocês estarem aqui. Um ano atrás, eu estava acompanhando, impossibilitado por agenda, por recursos, de vir para Dunamiscom. Aí eu orei, um ano atrás. Senhor, se for da tua vontade, me permita estar lá ano que vem. Nem que seja ajudando a limpar, a montar alguma forma, o Senhor vai viabilizar. Agora eu tô aqui conversando com vocês. Olha o que Deus faz, Olha o que Deus faz na vida da gente. Incrível, de verdade. Muito bom. E algo muito especial de vocês dois é que vocês dois são professores. Isso! Na Destra. Muito. Marcelo, você podia até falar um pouquinho pra gente sobre isso? Com certeza. Eu tava entendendo a profundidade da Destra. E interessante que quando a gente fala de conteúdo, assim como vocês estavam falando no backstage, como que o Dunamis, né? A Dunamis tá... O Dunamis Movement. É que é a Dunamis da farm, da fazenda, verdade, mas é o Dunamis. O Dunamis impacta o Brasil, né?
E aí, isso muito por conta do conteúdo. Porque se não tivesse conteúdo, seria um movimento isolado aqui. A gente escutaria falar sobre, mas nós temos a oportunidade em todo canto do Brasil e do mundo de ver, de sentir, de alguma maneira ter uma parte da experiência. E aí, indo para a Destra é isso. A Destra é uma plataforma que, de fato, produz conteúdo, Destra Originals, para transformar vidas, de maneira prática, né? Com rotinas, com comunidade, enfim, tem uma vastidão de conteúdo que é conteúdo de excelência, de fato, que constrói. E vocês têm vivido isso lá, né? Produzido conteúdo, porque não são só influenciadores rasos, né? São autoridades que produzem conteúdo intencional para transformar vidas. Marcelo, algo que é muito importante é o seguinte: por muito tempo, no meio eclesiástico, teve a separação do que é graça, do que é divino e do que é secular, mundano. E o cuidado com a saúde, o cuidado com o corpo, o cuidado com a nossa saúde mental sempre esteve no rol de coisas mundanas, do qual a gente não falava muito. E as pessoas, sobretudo o público crente, quando precisava de alguma forma aprender sobre isso, quando despertava para a importância do cuidado com o corpo, do cuidado com a própria saúde, não como um fim estético, de vaidade, culto ao corpo, mas como um catalisador do chamado individual, a gente precisava buscar conhecimentos em outras fontes. E a gente percebeu que existia uma carência de conhecimentos nessa área de acordo com uma cosmovisão bíblica. É isso. E aí a gente se colocou nessa fenda, nessa brecha, para tentar ajudar pessoas com esse propósito de glorificar Deus, com os hábitos, com a rotina e com a nossa própria saúde. É importante o pessoal entender aqui que isso que está acontecendo é graças aos patrocinadores. E Destra está junto com a gente. E como plataforma e como comunidade, de maneira intencional, causa isso no fim. O conteúdo tem um fim, que é transformar a sua vida em corpo, alma e espírito. Então, de fato, conteúdo enviesado com a cosmovisão. Olha aí, você não precisa procurar mais fora, você tem dentro. Isso é muito legal. Você falou dos patrocinadores, eu só quero dar um super agradecimento mesmo. A Destra Originais, as Sobrancelhas, que também é uma marca sensacional, vocês vão ouvir falar dela mais por aqui. E também a gente tem a Avivar, né, um dos maiores marketplaces de eventos cristãos. Então, assim, tá muito especial. Nosso muito obrigada. E também a Destra falou algo especial pra gente. Único, exclusivo pro pessoal aqui da Dunamis Com. Da Dunamis Com, pra você que tá escutando. Então, você vai correr lá, tá? Antes da gente começar esse papo que o Sargento já introduziu sobre cuidado com o corpo, você vai entrar no @Destra Originais. Você vai clicar no link da bio, tá bom? E aí lá vai ter um espacinho para você ganhar 7 dias gratuito na plataforma. Exatamente. Então não é qualquer coisa, você vai receber conteúdo e você vai ver. E eu tenho certeza, você vai pegar esses 7 dias gratuitos, você vai gostar e você vai ficar. Porque vale a pena e a gente precisa investir naquilo que a gente crê e naquilo que vai alimentar a gente de verdade, com certeza. E Bruna, é muito importante falar que não é uma plataforma apenas com aulas. A gente tem uma rede social própria. Então, você sabe o que é estar conectado com cristãos do Brasil inteiro que estão vivendo o mesmo propósito? Ambiência digital, né? Isso, ambiência digital. A gente tem os eventos presenciais que rolam em várias cidades do país. A gente tem a nossa própria linha de roupas. A gente tem os nossos desafios internos. A gente tem os nossos grupos, sabe? A gente assiste filme junto, faz devocional junto. É uma a gente comunidade. Treina junto. É fantástico. É um movimento, verdadeiramente. Muito bom, muito bom. A gente encontrou um original aqui, né? Falou, César, e aí? Eu sou original e tal. A gente se abraçou ali, se falou. Já encontrei gente correndo no parque. Tava correndo no parque lá da minha cidade e tudo mais. Encontrei... César, me gritaram assim, eu parei, olhei. John, você participa lá do Originais? Ele mano. Tem uma história de vida incrível também. A gente tem desafio que o último ganhador, que foi o Davi, ele ganhou suplemento também no final do desafio. A gente tá com um desafio corrente também agora, o desafio Prisma. 21 dias de você se dedicando, lendo a palavra de Deus, você fazendo exercício físico. E, cara, tá demais. Ou seja, corpo, alma e espírito, né? Exatamente. E hoje a gente vai falar isso que eu ia falar. sobre... O tema corpo, alma e espírito. Isso, especificamente nesse a gente vai focar na parte do corpo. Que eu acho que aquilo que vocês trouxeram, acho que a gente pode começar assim. Durante muito tempo foi meio negligenciado aquilo que não tinha a ver com o espírito.
Então, leitura da palavra, jejum, oração são pautas, graças a Deus, bem recorrentes, mas o corpo acabou ficando um pouquinho de lado, né? Então, a gente vê ainda muitos frutos negativos de deixar de lado. Então, o brasileiro na verdade, a população como um todo está parando cada vez mais se exercitar, o brasileiro também, e o crente, infelizmente, também não entende que nós somos sim seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. E eu queria começar perguntando para vocês um pouquinho dessa jornada pessoal de vocês com o Senhor em relação ao corpo. Conta aí, Sara. Posso começar, então. Então, quando eu era um pouquinho mais novo, lá por volta de 2019, eu achava que eu tinha tudo resolvido na minha vida, né? Quando você é novo, e todas as pessoas de aí te pensa, 19. eu tenho a minha faculdade aqui, tenho minha família, tenho os meus amigos, tá tudo certo. A gente, cara, sai pra fazer coisas e tudo mais. Até que eu perdi todas essas coisas. 2020, o que aconteceu? Pandemia. Cara, minha faculdade entrou em greve, perdi meu estágio, tive que sair do meu estágio. Pessoas da minha família perderam o emprego. A gente teve que se virar, fazer muita coisa. E eu lembro que nessa época eu acordava assim de madrugada com o coração disparado. Eu acordava, cara, já pegava o celular para ver as notícias. Quando que isso vai passar? Quando será que... Senhor, será que vai ser para sempre assim? Eu não tinha uma noite de sono inteira há muito tempo. Eu acordava 3 da manhã, 4 da manhã. E eu fiquei me perguntando. Até que, durante a pandemia, as coisas começaram a reabrir. Então, por exemplo, na academia, o Ramon ia lá, se ele quisesse ir treinar, tinha que ir de máscara, só que ele tinha que marcar no aplicativo o horário. Eu acho que vocês lembram dessa época, eu mais vivi isso ou na menos. academia também. Pois é. Você marcava e tinha uma lotação. Aí teve um dia que eu acordei, 4h20 da manhã, e eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir dormir. Vou caçar alguma coisa para fazer. Peguei o aplicativo, fui lá no aplicativo da academia, vi todos os horários cheios. Só tinha um horário disponível, 5 horas da manhã. Aí eu, cara, será que eu vou? Não vou perder nada se eu vou, né? Não fazer nada. Tô fazendo nada, não vou conseguir dormir. Minhas responsabilidades vai começar 8 horas da manhã. Então vou lá pra academia. Fui. Lembra que eu falei que eu não estava conseguindo dormir? A primeira coisa que mudou foi o meu sono. Uau. Eu me exercitei um dia, assim, nem sabia o que ia fazer direito na academia. Corri lá na esteira, fiz uns 2 exercícios. Meu sono mudou. Eu dormi uma noite inteira depois de muito tempo. Uau. Muito bom. Então, a gente começa a pensar, cara, se eu me exercitar, se eu me alimentar bem, se eu dormir bem, um bando de problema que eu tenho, assim, na minha vida... Já não vira mais problema. Não vira mais problema. Mas não foi isso que me salvou. Não foi o exercício físico, não foi uma alimentação boa. Foi o próprio Deus mesmo. E ele tem isso como ferramenta dele, como instrumento dele mesmo. Ele criou de maneira perfeita, né? Exatamente. Deus nos fez com uma complexidade de neurotransmissores que você nesse dia ativou talvez meia dúzia e bum, mudou a sua vida. Porque se a gente fosse só uma reação química, a nossa vida inteira ia ser uma busca por dopamina. Total. Nossa vida inteira. Só que não, nós temos o nosso espírito. E eu entendi muito isso sobre exercício físico, sobre a importância de você cuidar mesmo do seu corpo, para que no futuro eu possa jogar futebol com meu filho, eu possa carregar os meus netos, se Deus me permitir, os meus bisnetos. Então, a saúde, cara, não é algo que você ter maus hábitos, você não praticar exercício físico, você não fazer isso e aquilo, não é necessariamente o tipo de pecado que vai fazer você perder a sua salvação. Mas isso pode te levar para lá antes da hora. Então, a gente tem um propósito aqui nessa terra, a gente tem o que viver ainda. Muito bom. Eu vivi algo semelhante nesse aspecto de um despertar, que aí é uma pergunta complementar da Bruna. Houve um despertar aí. A pandemia, ela literalmente catalisou esse contexto para acontecer isso na sua vida. E cada um de nós tivemos isso.
No meu caso, foi em 2016, eu estava pré-obeso, eu senti uma dor no peito do lado direito. Eu achei que era coração, mas foi muscular. E ali foi o primeiro gatilho de eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso mudar, senão eu vou morrer. Amém. Se eu não mudo, eu morro. Que bom que mudou, hein, Marcelo? E é curioso, assim, se nós queremos ser servos melhores, pais melhores, esposas melhores, filhos melhores, irmãos melhores, nós precisamos entender que o veículo que o Senhor nos entregou para a gente cumprir essas diversas missões é o nosso corpo. Você ser negligente com a sua saúde física é ser diretamente negligente com a missão que o Senhor lhe confiou. Com certeza. Muito bom. E, Sargento, conta um pouquinho. Bom, você contou agora esse... É um breakthrough, né? É o primeiro passo onde as coisas elas vão acontecendo e o Senhor vai guiando. E pra você, como é que foi isso? O seu despertar. Ó, quando eu tinha 12 anos de idade... Tá, o seu despertar vamos... Começa lá atrás. Não, certo. O resumo. Quando eu tinha 12 anos, eu botei na cabeça... Eu nasci no Morro do Urubu, no Rio de Janeiro, e tinha muita dificuldade de acesso à saúde. Você queria ir no médico se consultar, você tem que ir 3, 4 da manhã pra fila, tentar pegar uma ficha. E eu achava isso um absurdo. E eu botei na minha cabeça que quando eu crescesse eu seria médico. Porque isso mudaria a realidade, a perspectiva da minha família, sabe? Só que nessa época meus primos davam cascudo na minha cabeça assim, ó, fala besteira, menino, isso não é coisa pra gente não, sabe? Enfim, estudei escola pública a vida toda, isso não era muito possível. Quem dirá pensar em cuidar da saúde física? Pensar era muito inacessível, a gente não tinha propostas, iniciativas, algo que ajudasse nesse sentido, sabe? Comecei a estudar, fui animador de festa, fui garçom, eu era o super tio Ramon. Era engraçado demais. Super tio Ramon. Eu fazia uma brincadeira com as crianças. E aí eu botava menino de um lado, menina do outro, fazia cabo de guerra. Aí no final eu falava que eu ia chamar um super-herói, pra puxar todas elas juntas. Aí eu me escondia e eu falava assim, mais forte que o super-homem, mais inteligente que o Batman e mais bonitinho que a Mulher Maravilha. É ele, o super tio Ramon. O pessoal ria, sabe? Era engraçado demais. Aí depois eu fui pro exército, passei no concurso. A medicina parecia muito distante. Quando eu terminei os estudos, era muito inimaginável pensar em me dedicar só pra faculdade. Eu precisava trabalhar também. E aí, depois de formado sargento, assim, aquele sonho que Deus colocou no meu coração da medicina, finalmente começou a se concretizar. Eu passei no vestibular de medicina pela primeira vez na história, um sargento logístico do Exército Brasileiro passou pra medicina, assim, baita testemunho, sabe? E aí, 2 anos depois, conciliando o Exército com a medicina, chegou um comandante novo e me proibiu de estudar. No Exército existe uma diferença entre oficiais e praças, e o cara não era comum mesmo, um praça, um sargento, fazer medicina. E ele me proibiu. Mudou meu local, meu horário de trabalho. E eu era um homem, assim, muito autossuficiente, sabe? Até meio orgulhoso em algumas coisas. Eu não entendia que saúde mental era algo importante. Ah, não, depressão é mimimi. É coisa de gente fraca. Eu sou combatente. Eu não tenho como ter essas coisas não, sabe? Muito ignorante. E aí eu comecei a engordar. Fiquei obeso. Tudo que eu amava fazer... E a igreja, ouvir música, relacionar com pessoas. Começou a meio que perder a graça, sabe? Eu comecei mais a querer ficar fechado, assim, dentro de casa. E muita perseguição no trabalho, muita dificuldade. Meu sonho da medicina paralisado, tive que trancar a faculdade. Eu morava em outro estado, minha família me ligava assim, Ramon, e aí, como é que tá a faculdade? Eu, não, tá tudo bem, por aqui, se preocupa não. Aí, quando desligava, dava de chorar, sabe? Falei, Deus, o Senhor me permitiu chegar até aqui. Como é que meu sonho vai parar desse jeito? E eu obeso ali, sem... Meu Deus do céu. Eu comecei a ter ideações suicidas. Eu não entendi a relação, eu não enxerguei isso acontecendo. Assim, eu não raciocinei que existia um adoecimento ali, sabe? E aí, um dia que eu tinha planejado meu suicídio, fazia muito tempo que eu não orava, eu falei, Senhor, eu vou lembrar daquela alegria que eu tinha de te adorar, de te buscar. E aí eu fiz uma oração, e pela primeira vez na minha vida eu ouvi a voz de Deus, cara. Uau. Eu nunca... As pessoas falavam... A voz audível de Deus? Não. A voz a interna de inclinação Deus. no meu coração. Eu nunca tive experiência audível. Mas eu nunca nem tinha tido, assim, ouvindo o Espírito Santo no meu coração. As pessoas falavam na igreja e eu meio que concordava, sabe? Pelo meio social da igreja. Mas eu tive a convicção porque aquilo não podia vir de mim. E Deus falou, perdoa os que te perseguem e avança pro próximo nível. Não tinha como eu perdoar as pessoas que estavam fazendo aquilo comigo, impedindo o meu sonho, sabe? E não estavam impedindo o meu sonho. Eram circunstâncias acontecendo debaixo da permissão de Deus para alavancar o propósito.
Eu falei, cara, se foi Deus falando no meu coração, meu irmão, não tem como dar errado, eu vou romper em fé. Eu deixei a carreira, deixei exército, carreira, tudo pra trás. Tinha que pagar as contas de casa, eu fui vender doce na rua, nos semáforos, assim, pra fazer grana. Voltei pra medicina, comecei a compartilhar essa rotina, contando na internet o que estava acontecendo. Minha história começou a viralizar, eu comecei a ganhar mais vozes, mais almas. Isso me permitiu começar a cuidar de pessoas que também estavam passando por isso. E aí o exercício físico entrou como uma estratégia, como uma ferramenta para cuidar da saúde mental e para exercer de forma mais assertiva o meu chamado, sabe? Incrível. Incrível. Deus é maravilhoso. Que especial. E tem até aqui, né? Saiu em 2018 que a prática regular de exercícios físicos reduz sintomas de depressão em até 30%. Então, você vê como tá tudo conectado. Essa pesquisa do American Journal of Preventive Medicine. Então, Lembrando que Brasil, 9,7% da população está em crise de ansiedade e 4,8% em depressão. Uau. A gente vive na geração, sim, mais adoecida da história. A depressão, ela tem 3 grandes... A gente não pode negar que existe um componente espiritual. Com certeza. Mas a gente também não pode negar que somos seres naturais. Então, é muito difícil você querer separar as abordagens para isso. Elias, por exemplo, depois da maior vitória ministerial dele, derrota os profetas de Baal, ele tira os olhos do Senhor, coloca os olhos na perseguição de Jezabel, vai para o deserto. A palavra não usa o termo depressão, mas ele pede que o Senhor tire a vida, ele perde a vontade de viver. Então a gente consegue fazer um paralelo com muita segurança teológica, sabe? Total. Pelo menos de sintomas relacionados a isso. E é curioso porque Deus poderia tocá-lo e curá-lo de forma sobrenatural, mas o Senhor escolhe alimentar ele, colocar ele para dormir e fazer uma conversa encorajadora para ele poder prosseguir e continuar o chamado, sabe? Então a gente tem essa abordagem, a gente enxerga isso. A depressão da parte natural, a ciência não entende ainda muito bem, mas são 3 mecanismos, né? A gente tem um fator neurotrófico chamado de BDNF, que atua muito em córtex pré-frontal, em hipocampo, que são partes ligadas ali ao comportamento, ao que você gosta de fazer, a gerenciar, sabe, suas emoções. A gente tem uma outra explicação do excesso de cortisol, então que é um hormônio muito ligado ali, ele é positivo em determinados momentos, mas em excesso é ligado ao estresse. E a gente tem uma outra via, que é uma expressão de glutamato, que é um neurotransmissor que excita muito os neurotransmissores, e quando você tem essa hiperexcitação, existe uma saturação desses receptores e já não faz mais tanto efeito, explicando com muita licença científica para ficar fácil as pessoas entenderem. E nesses 3 mecanismos, dos quais se desenvolve a depressão, o exercício físico, ele atua meio que fazendo uma compensação de outros neurotransmissores ligados ao prazer, ligados à autopercepção enquanto de indivíduos, ligados à sua capacidade de tolerar diferentes emoções, de tolerar problemas na vida, sabe? Então o treino, ele surge não só do ponto de vista orgânico, que atua sobre isso, mas também do ponto de vista de você desenvolver atributos da área afetiva, como disciplina, como rusticidade, que te ajudam muito a viver a disciplina em outras coisas, inclusive as tuas disciplinas espirituais. Com certeza. É engraçado que eu ouvi uma frase uma vez que faz muito sentido, que é a maneira como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, se você tem disciplina para uma coisa, você vai ter disciplina para as outras coisas. Então, é muito importante, e eu acho que vocês compartilharam desse breakthrough de vocês, né? Desse passo onde tudo rompeu, onde tudo começou a fluir. E a gente vê muitas pessoas que estão em busca disso, né? É por isso que a maior dificuldade nessa conversa nossa aqui é como a gente ajuda as pessoas a ativar isso. Porque a gente está falando especificamente sobre corpo. Mesmo a gente entendendo que tudo é integral, é integrativo, né? Nós somos seres plurissistemáticos, nós não somos um sistema simples de se entender. Então, mesmo tendo ciência, mesmo tendo teologia, uma bela cosmovisão, uma boa cosmovisão, ainda assim as pessoas não conseguem colocar na prática. Quando vai colocar lá no dia a dia, eu lembro quando eu comecei a minha rotina, 2016, eu lembro que eu fiz... Eu falei, eu não vou pra academia, eu me proíbe pra academia. Porque eu vou pagar, como todo mundo paga. Eu não vou. Não, todo mundo paga academia e não vai. Eu falei, eu não vou. Eu não vou ser desses, não. Eu não vou ser? Aí eu falei, eu preciso primeiro vencer aqui, pra depois vencer o meu corpo. E aí eu comecei em casa. Eu lembro que eu comecei primeira semana fazendo uma série de abdômen por dia. Primeiro dia. Tava gordo, obeso quase. Tava 20 quilos mais gordo.
não saudável, eu tive uma cãibra daqui até lá embaixo. Até a alma! Eu parecia uma criança me contorcendo no chão de casa. Mas eu comecei. Então, todo dia, eu fiz isso durante 1 ano. Aí eu fui aumentando as séries, a repetição, fui emagrecendo. Só que eu tentei levar para a igreja. O ponto não é o meu processo de transformação pessoal, mas depois que eu tive o meu processo de transformação pessoal, falei, eu quero levar isso para a igreja precisa disso. Sim. Os meus discípulos precisam disso, meus pastores precisam disso. E ninguém deu bola. A gente está falando de algo que possivelmente um vai tentar e se não tiver um ambiente favorável, ele possivelmente vai desistir. Então a gente tem que dar 2 caminhos para eles, ativar e permanecer. Como que ativa? Então, é muito interessante esse relato seu, Marcelo, porque o exercício físico, a gente chama ele como se ele fosse um hábito angular. O que é o hábito angular? É um hábito que ele tem o poder de fazer uma série de outras transformações em outras áreas da sua vida. Então, quando você começou lá a se exercitar, você não só começou a se exercitar, você mudou a sua alimentação também. Tudo. Cara, tô treinando aqui, se eu comer isso aqui, não vai valer a pena o meu treino. A gente muda, preciso dormir para ter disposição amanhã para acordar e treinar cedinho, às vezes e tal. Você tá vendo que você tá fazendo uma série de mudanças? Então, eu acredito muito e eu sempre recomendo que o exercício físico é uma ótima forma de você começar. Não precisa ser na academia, pode ser em casa. A gente está aí com algo que está recente, está durando muito, que é a corrida. Muita gente correndo. Gente que nunca correu na vida começando a correr. Muito por causa também da internet, de todo o movimento e tudo mais. E, cara, se a gente parar para pensar, daqui a 10 anos, 20 anos, a nossa população brasileira vai estar muito melhor por conta desses movimentos. Sim. Você falou também sobre seu ministério. Tem uma história muito boa que é de um escocês chamado Robert Murray McCheyne. Ele era um ministro lá da Escócia no século XIX, se eu não me engano. E ele tem uma frase que é bem assim: Deus me deu uma mensagem para levar e um cavalo para andar. Infelizmente, eu matei o cavalo. Essa frase é bem conhecida. Posso mais entregar a mensagem. Não consigo mais levar a mensagem. Ele faleceu com 29 anos, por conta de problemas que seriam evitáveis, né, por conta da saúde. Ou seja, o corpo dele. O corpo dele. Lembrando que, quando ele fala de hábitos, que a gente pode dizer tangentes, angulares, é quando um hábito gera novos hábitos ou beneficiam outras áreas da vida. Tem 2 livros muito bons sobre isso, que é o Poder do Hábito. O Poder do Hábito. E Hábitos Atômicos, que falam de maneira profunda sobre como funciona isso fisiologicamente, neurologicamente, psicologicamente, esse caminho, né? O trigger, o caminho, a recompensa, né? Exatamente. Então é bem interessante. Eu vivi muito isso. 2 anos, você falou do hábito angular, eu lembrei que um outro hábito que eu desenvolvi foi a leitura. Em 2 anos foram 100 livros lidos. Nossa. Por conta do exercício. Legal. Então o corpo beneficiou completamente a mente. Uau. Agora, como permanece? Tem uma coisa que é muito importante. A gente vai pensar em 3 aspectos para permanecer, tá? Primeiro, eu tenho que ter motivação. Segundo, aderência. E terceiro, justificativa. Motivação é diferente de entusiasmo. Não é a motivação do TikTok, é assistir um vídeo do César Roberto. E agora eu vou treinar, vou correr 10 quilômetros à noite por dia. Não. Motivação é um termo da neurociência ligado Posso contar uma coisa engraçada? Diga, por favor. É que meu marido não tá aqui, mas eu vou expor ele. Porque ele ama CrossFit. A motivação dele é olhar uma pessoa que tá pegando mais peso que ele. Uau, gostei. Só que assim, aí ele vai naquela barra. Eu lembro, acho que uma das primeiras vezes que ele falou, não, vou fazer. E ele quis sair correndo pra fazer o exercício de uma pessoa que treina há anos. Resumo da história. Ele se machucou, teve que ficar, sei lá, 3, 4 semanas sem treinar. E foi muito engraçado. E a gente ria. Mas conseguiu? Porque, não, no final, hoje ele consegue fazer. Boa. Mas ele virou e falou assim, cara, a minha motivação é virar alguém. E muitas vezes a pessoa ela nem conhece Jesus. E ela tá mais motivada em cuidar dela e fazer as coisas direito do que eu. Então, não, eu vou pra cima. Eu vou fazer. Então, essa motivação dele ali, ele falou, adoro que gritem no meu ouvido, etc. Então tem esse negócio de, tipo assim, o que também te motiva durante o exercício. Não só a causa, mas aquilo que, enfim, faz você ficar ali. Imagina, a gente fala, motivação não importa, o que importa é disciplina. Mas a motivação, dentro do âmbito da neurociência, é aquilo que o seu cérebro utiliza para justificar
aquele gasto de energia e de tempo que você vai empenhar em uma ação. É o motivo para ação. Isso tem que estar muito claro. Isso tem que estar muito claro. Se você não sabe por que você faz o que você faz, você não vai conseguir permanecer. E aí a gente entra no segundo aspecto, que é a aderência. Eu tenho que jogar no meu time. Eu tenho uma rotina extremamente corrida. Eu sou interno de medicina, sou acadêmico de teologia, faço seminário, cuido de jovens na igreja, tenho trabalho com a internet, dou aula na Destra Originais. Então, eu sei que se eu deixar para organizar as minhas coisas só quando eu for fazer, não vai dar tempo. Então, no final de semana, eu preparo refeições. Um dia anterior, já separo todas as roupas que eu vou usar no dia seguinte. Isso é sobre o setup pessoal. Só que na aderência tem um segundo ponto que o irmão trouxe, que é o meu setup ambiental. E quando a gente fala de ambiente e de ambiência. Ambiente são as pessoas e os lugares que te cercam, ambiência é a forma com a qual você se relaciona com eles. Então, muitas vezes, o teu ambiente é completamente desfavorável. É isso aí. Você mudar um hábito é muito difícil. Inserir um hábito novo é muito difícil. Agora, melhorar um hábito que você já tem é fácil. Mas qual é o grande problema? Se o meu ambiente não reforça essa minha escolha, eu estou matando a minha aderência. Concorda comigo que é muito mais fácil eu ler a palavra, se eu tenho um grupo de amigos que estão lendo a palavra, falando sobre a palavra, pregando o evangelho, se capacitando, vivendo em excelência. Na Dunamis Com... Lá no Destra Originais, entendeu? Isso aí. É muito mais fácil esse hábito ter aderência, ele ser reforçado pelo meio. Agora, se eu tenho amigos que não têm um menor compromisso com a palavra, eu vou chegar para falar com eles sobre um texto novo, um aspecto hermenêutico que eu vi que eu achei fantástico, assim, e a galera não vai dar nem dar para isso, eu vou ter um desestímulo por conta do ambiente. Então, a aderência, eu penso, setup pessoal e o setup ambiental. E a gente vai pro terceiro, que é a justificativa. Cara, qual é, assim, na essência da parada, no fundo do teu coração, por que é que você está fazendo isso? Para onde você está indo com isso? Ah, porque eu quero ter um físico legal, eu quero botar a camisa e ficar com um corpo bonito. Cara, isso é muito pífio. Isso é muito supérfluo. Isso é muito supérfluo. Você não vai durar, é uma motivação errada do coração. A primeira coisa que eu verifiquei no meu coração foi isso quando eu comecei. Legal. Eu falei, eu quero mudar. Por quê? Porque tem que ser muito forte. Porque senão... com certeza, todo o resto ao redor, ao longo do caminho, vai desmoronar. É porque tem um risco muito grande, cara. Você pode chegar no final da vida com muito dinheiro, super próspero, muitos discípulos, plantou várias igrejas, tá com a saúde em dia. E Jesus fala, afasta-se de mim porque eu não te conheço. Isso pode acontecer. Então, se o nosso cuidado com o corpo não aponta para o evangelho sendo pregado, não aponta para nos sermos mais conhecidos de Cristo e que ele seja mais conhecido através de nós, não importa nada disso. Não é sobre o cuidado com o corpo, mas o porquê cuidamos do corpo. Incrível. Olha o que ele está falando aqui. O nosso corpo serve um propósito. Se isso não ficar claro, e se isso não for o suficiente para despertar e manter você, nada mais vai. Porque todos os demais argumentos são do mundo. Vaidade. Total. Ego, né? Enfim, a gente coloca o corpo a serviço das concupiscências da carne, né? Exatamente. E não a intencionalidade de um propósito. Isso. E eu acho que você falou dos 3, né, que são muito importantes, mas acho que num passo para trás, eu acho que o cristão ele precisa parar e reconhecer. Então, muito bom. Ele precisa parar e reconhecer que ele precisa mudar. Então tem coisas que não são normais. Não é normal você querer comer açúcar todos os dias. Você não conseguir. Aquela pessoa que não consegue. Cara, eu não consigo acabar um almoço e não comer um docinho. Um doce. Eu parei de comer açúcar tem uns 60 dias. É mesmo? 90%. Boa. Mas o que você tá falando, Bruno, é surreal. É assim, a gente precisa parar e pensar. Cara, não é normal eu dormir 8 horas e acordar cansado. Não é normal eu subir uma escada e o meu batimento ir lá pra cima, porque eu não tenho exercício. Não é normal eu ir, por exemplo, fazer um evangelismo na rua e ficar cansado. Eu ficar cansado de orar pelas pessoas. Não é normal, então eu preciso avaliar. Então, beleza. O que na minha vida eu tô levando como normal, mas na verdade não é. Não é e não pode ser. E essas coisas, elas precisam começar a mudar no nosso coração. Porque o que eu entendo, assim, muito, muito forte, principalmente do exercício físico, é que uma parte do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, se eu não consigo controlar a minha vontade de comer doce, ou a minha vontade de não ir treinar, a minha vontade de não ler a Bíblia. Gente, não é todo dia, pra você que tá escutando. Tenho certeza pra vocês que treinam todo dia. Não é todo dia que você acorda e fala assim, caraca, brother. Hoje vai ser 100 no supino. Vai ser. De cada lado. Disso,
além do supino, eu vou aqui ler a Bíblia por 3 horas. E eu vou orar por mais 3. Depois agora, oração em línguas. E aí vai. Não é todo dia, cara. É domínio próprio. Então, sim, se hoje eu, como cristã, olhar pra minha vida, eu consigo perceber que existe sim um domínio próprio, ou eu tô sendo dominada por tudo aquilo que não vem da palavra de Deus. Exatamente. Então, essa autoanálise, ela é muito importante. A real é que se você não domina o que você come, o que você domina na sua vida? Não. Não, a gente fala uma coisa, Nada. não sei se César concorda. Eu sempre digo, Ramon, isso aqui não é terrorismo nutricional, tá? Uhum. Não é proibição de determinado tipo de alimento, muito pelo Sim. contrário. A ansiedade que te faz ir correndo para um brigadeiro te faria ir correndo para Jesus. Ela deveria te fazer correr para Cristo. É. E não correr pro chocolate, não... eu mereço. Não, cara. O que você merece é um lago de fogo de enxofre, meu irmão. Eu mereço meu brigadeiro. Você entende? Meu irmão. Não. Eu mereço a recompensa. Cristo te comissionou. Sabe, ele te envia. Você fala que você quer vencer o pecado e não consegue vencer um brigadeiro, meu irmão. Esses dias a gente perdeu uma irmã na igreja, na nossa comunidade, Eu sinto muito, cara. por conta de Meus situações pezinhos. de saúde relacionadas ao mau cuidado. Isso aqui tem que ser um alerta para as pessoas de fato. Parece que é leve, às vezes, como a gente fala, mas precisa ser quase que agressivo. Porque hoje a gente dá uma chacoalhada para esse primeiro ponto que a Bru falou, você reconheça. Paulo fala para a gente confrontar uns aos outros em amor. A gente tá falando em amor, e amor é puxar a orelha. Meu irmão, acorda pra vida, cara. Amado, amada, abençoada, jovinho, você que já tá com 40, assim, acorda. Senão você vai ser um cavalo morto antes do tempo e não vai cumprir o propósito. Simples assim. Até abrindo um pouco aqui, eu não contei isso pra quase ninguém. Hoje de manhã... Agora só para algumas Só milhares de milhares de pessoas. pessoas. Tô até repensando se eu conto. Hoje de manhã, o meu tio, ele é diabético. Ele fez uma cirurgia hoje pra... basicamente, ele teve que tirar uma parte do pé. Uhum. Por conta do pé diabético e tudo mais, por conta de problema de saúde. Hoje, tipo assim, a cirurgia aconteceu 1h30 da manhã. Graças a Deus foi só o pé, não foi a vida. É isso. E eu tava aqui orando e tudo mais, cara. Você tem ideia qual que é a maior causa de mortalidade no mundo hoje? Vocês sabem aí? Seria cardiovascular. Isso. Eu ia chutar 30% mesmo. das pessoas. Aqui a gente tem mais ou menos umas 10 pessoas. Segundo as estatísticas de hoje, 3 aqui. pessoas que estão aqui vão falecer por conta de problemas cardiovasculares que poderiam ser evitados. Segundo as estatísticas. Tá repreendido, né? No nome de Em Jesus. nome de Jesus. Nessa sala Vamos que mudar todo isso. mundo... Não, e até nesse podcast eu declaro isso Amém. sobre quem está assistindo Amém, em nome aqui, de isso que Jesus. vai ser transformador e você não vai ser parte da estatística. Nós, como cristãos, não vamos ceder a isso, em nome de Jesus. E Amém, dentro amém. dessa estatística, eu lembrei de outra. A taxa é maior para homens de 35 a 45. Olha aí. Que homem não quer se cuidar, homem pensa que se cuidar é besteira. Não, eu posso comer isso aqui, eu sou homem. Não, gente. Você é um Você é ser humano. humano, você é humano igual qualquer outra pessoa. Uma falácia que tem que ser desconstruída. Manda, É a seguinte, minhas taxas de exame estão perfeitas. Cara, já ouvi isso. Cara, isso é terrível. Ou seja, você vai esperar se instalar um problema para aí você começar a tentar remediar. E, assim, eu não consigo entender como as pessoas conseguem conciliar esse tipo de visão completamente desprezando o que o próprio Senhor estabelece enquanto cuidado com o templo do Espírito Santo com uma visão cristã. Mas a gente costuma terceirizar muitas coisas. Por exemplo, eu tô dormindo mal. Eu fico com meu celular deitado na minha cama. Aí a luz azul degrada minha melatonina, eu tenho um sono terrível, não entro em sono profundo, acordo cansado, minha cognição diminui, eu começo a ficar irritado, eu começo a ficar desatento, meu potencial de concentração tá horrível, disperso. Aí qual é o problema? Eu tenho TDAH. Eu tenho que tomar um remédio. O problema não é você que está sendo displicente com o seu sono, está sendo displicente com seus hábitos, com o seu uso de tela. Não. O seu problema é que você tem que terceirizar, sempre exteriorizar.
o grande pecado que a gente vê lá no relato do pecado original, né, em Gênesis 3, a gente tem a queda, e aí Deus procura Adão, e Adão fala, puxa, você comeu... Deus fala, Adão, você comeu do fruto, que eu falei que vocês não podiam. Aí ele fala, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Então a falta da autorresponsabilidade, ela tá muito ligado com o pecado, com a nossa carne, né? Com certeza. E infelizmente, isso tá muito impregnado no nosso meio cristão. A gente tem que assumir pra si. Eu sempre falo pros meninos, a galera da Célula Equibalo, se você quer resolver um problema, o primeiro passo é chamar ele de seu. Muito bom. Qual é a minha responsabilidade sobre o caos do qual eu me queixo? Faz sentido? Não, ser faz resposta, muito. né? Faz total. E assim, eu sei que a gente trouxe várias coisas, vários dados, a gente já tá caminhando aqui pro final, passou muito rápido, Sim. mas existe esperança. Então, sim, você precisa analisar, você precisa entender o seu meio, as suas ações, mas eu queria ler aqui 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, que é: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus, ou seja, não é nosso, foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém. Então, assim, o Senhor nos deu essa ferramenta tão maravilhosa. E não é nossa, a gente só está aqui utilizando, a gente vai ter um novo corpo de glória. E a gente precisa ter uma convicção de que Jesus, ele veio, ele morreu, ressuscitou por nós. Então, nossos pecados, eles são lavados, o nosso espírito foi completamente justificado, nós estamos sendo santificados, mas, cara, o sangue de Jesus, ele é poderoso o suficiente para nos tirar às vezes desse lamaçal que a gente não sabe nem por onde, às vezes, começar. Agora você sabe que você ouviu esse podcast, mas o sangue de Jesus, ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação e todo e qualquer cenário. Então, assim, existe esperança. Você teve essa história, essa gente... Cara, é incrível que você entrou em depressão, mesmo depois de já estar no exército. Você teve o seu romper na pandemia. O Má teve o romper em 2016, que também olhou. Eu tive meu romper. Gente, eu sou magra, mas... magra, mas era aquele negócio meio dos exames, etc. Meus exames estão ok. Não, os meus exames estão ok. Eu achei que eu tinha uma vida saudável. Até eu entender que eu ficava muito doente. Por que eu ficava muito doente? Falta de músculo. E aí eu tive, graças a Deus, minha pastora é uma pessoa forte, assim, né? Ela tem músculos, ela exercita. E ela colocou todo mundo pra se exercitar. E eu vi como minha vida foi completamente transformada depois que eu comecei a verdadeiramente me exercitar. Isso então, é um bom pastor, tá vendo? Uma Isso boa aí. pastora. Botou os discípulos para se exercitar. Correr, musculação. Inclusive, eu tô na corrida, viu? Final de semana que vem. É mesmo? Tô. Tamo junto. Vou correr 10. Você vai correr quanto? Eu vou correr 5. Não, toma aí, Marcelo. Eu vou. É que eu não contei a segunda parte da história, que em 2021 eu entrei em crise de pânico. Caramba. E aí eu parei de exercitar. Mas aí ficaria um segundo episódio, né? Isso aí fica porque aí seria uma segunda história. Mas eu voltei, tem mais ou menos um ano, e aí por isso que eu voltei pra corrida, porque isso, a mentalidade então, voltando. assim, Legal. todo mundo tem uma história, você pode ter tido a tua realidade do jeito que foi. Existe esperança em Cristo Jesus para corpo, alma e espírito. E comece e recomece quantas vezes for necessário. Eu gostaria de mais uma hora para a gente conversar sobre e ainda mais falar sobre essa experiência. Mas, de fato, eu fiquei 2 anos parado porque eu entrei em depressão, perdi meu pai na pandemia. Mesmo depois de uma boa parte da minha vida em Cristo. E aí a gente tem esses pequenos tabus, né? Como cristão. A gente já não cuida do corpo, aí começa a cuidar. Cara, vão acontecer várias coisas no meio do caminho. Comece e recomece quantas vezes for necessário. É importante, para poder concluir. 1 Coríntios 10:31 diz o seguinte: quer comais, quer bebais, ou quer fazer qualquer outra coisa, faz tudo para a glória de Deus. É isso aí. E se a gente tiver essa mentalidade, cara, eu vou comer agora, eu tô comendo por impulso emocional, ou eu tô comendo para a glória de Deus? Eu vou treinar, qual é a minha motivação, qual é o olhar que eu lanço sobre isso? Se eu ficar em casa, na cama, deitado, eu estou glorificando a Deus com isso, com a minha vida, com o meu corpo, com as minhas escolhas, sabe? Então, glória a Deus. E às vezes as pessoas não sabem por onde começar. Ramon, como é que eu faço? Eu não sei o que fazer. É muito conteúdo, é muita possibilidade. Eu vou fazer o seguinte. Vocês dirigem? Vocês nasceram sabendo dirigir? Não. Não. Vocês foram até algum lugar, vocês tiveram acesso a esse conhecimento e se capacitaram.
Então hoje a gente tem uma ferramenta, a gente tem uma possibilidade de ministrar esses conhecimentos, não de forma aleatória, mas centrados na palavra de Deus, de acordo com a famosa visão bíblica. Então eu deixo aqui mais um convite para conhecerem os originais. E agora a galera aqui do Dunamis tem 7 dias para poder desfrutar dessa nossa comunidade, desse verdadeiro movimento. Muito bom. César, alguma consideração final? Vamos aí para as últimas palavras antes da gente encerrar. Eu quero agradecer muito, vocês edificaram muito a minha vida também, Ramonzão também, e dizer que, falando sobre um pouco rotina, né, que a rotina é muito, cara, a gente faz muita coisa, não sei o quê, eu nem imagino o trabalho que vocês tiveram para organizar tudo isso, mas viver na rotina é esquecer que Deus, não esquecer que Deus é o primeiro. É isso aí. Você treinar é não esquecer que Deus é o primeiro. Você se alimentar bem é não esquecer que Deus é o primeiro. Deus é o primeiro. Deus, ele realmente está presente em tudo. A gente só precisa perceber, a gente só precisa ver, a gente só precisa olhar. Eu costumo muito falar que Deus, ele não se esconde, assim, e você não tem que procurar Deus. É Deus que vai te encontrar, você só precisa perceber. Deus te encontra, Deus que encontra a gente. E a gente aceita, né? A gente vê. Cuidem da saúde de vocês, gente. Cuidem do corpo de vocês. Para todo mundo que está assistindo a gente, o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, até o jeito que você se veste também. Tem uma história engraçada só aqui. Um dia eu estava postando... Eu sempre posto os meus treinos, né? Um dia eu treinei na piscina. Fiz um treino na piscina e tudo mais. E postei um story, eu nadando. 1 hora depois, eu recebo um áudio de 3 minutos de uma pessoa que me acompanha. César, não gostei que você fez isso. Você não pode postar assim. Eu só tava, cara, nem apareceu direito meu corpo, mas ela... César, vamos lá, não é assim. Eu não gostei disso, não faz mais e tal. Querendo ou não, você sabe como é que funciona. Então, o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, gente. Muito bom. Então, vamos cuidar da nossa saúde para sermos bons servos do Senhor. Boa. Para concluir... Eu ia falar, conclui e você ora pra gente, que aí Glória depois a Deus, a gente com certeza. fecha. Então, eu quero agradecer novamente, César, agradecer a galera da DESC, agradecer a vocês, que o Senhor possa capacitá-los e fortalecê-los, cara, Amém. em graça, em favor. Vocês possam continuar alcançando outras vidas como alcançaram as nossas. E é maravilhoso poder estar juntos, colaborando nesse propósito. Uma última coisa, é muito simplório. É bonito e é maravilhoso a gente declarar com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Que eu morreria por Jesus, que eu quebro o meu vaso, que você paga o preço que for necessário. Poxa, é muito legal, você morreria por Deus, morreria pelo Evangelho, glória a Deus. Mas que tal viver por Ele? Muito bom. Comer por Ele, treinar por Ele, ter uma rotina por Ele, ter a disciplina. Nós fomos libertos da escuridão para a luz. Muito bom. Isso não te liberou da sua preguiça? Muito A salvação, nós somos chamados a manifestar o céu na terra. É isso aí. Então você consegue imaginar um dia preguiçoso na eternidade com o Senhor? Um dia no qual você fala, não, meus problemas são muito... Gente, não existe problema, circunstância, dificuldade, estresse que seja maior do que o Cristo, cara. Amém. Que seja maior do Isso que aí. Ele fez por nós na cruz. Então a gente tem que viver debaixo dessa verdade e não só declarar. Tem muita gente declarando Cristo, que Ele é o nosso Senhor com a boca, mas com as atitudes corroborando com o plano de Satanás. Até porque o céu não vai ser na rede, não. Exato. Você acha que o céu mesmo vai ser lenga-lenga? Nós estamos sendo preparados para um céu verdade. que vai ser intenso, 24 horas por dia. Aleluia. Ou melhor, nem tempo vai ter, Exato. porque é tanta intensidade encerra o no Cronos. eterno que vai ser assim. Muito bom. Então Verdade. o céu não é para os preguiçosos, para os procrastinadores. Uau, segura essa aí, ó. O Tá céu, vendo? Muito bom. o céu não é para quem... Não adianta nada você orar para comida, sendo que você come para ser um obeso. Meu Muito Deus. bom. O céu é uma outra mentalidade. É verdade. E só vai estar lá quem conseguir, de fato, entender esse chamado. É isso aí. Gente, vamos ora orar? pra gente, Amém. orar Amém. pra todo mundo que tá ouvindo isso, acho que vai ser muito especial. Senhor Deus, Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, o Deus que criou todo o universo apenas com a palavra. E também é misericordioso e nos ama, a ponto de olhar para nós, simples cadeias de carbono, pó que vai voltar a ser pó, e nos comissiona, Pai. Oh Deus, quão maravilhoso Tu és. Nos permite, Senhor, sermos despertados para a verdade de que precisamos, Deus, Te glorificar. Não apenas com nossas palavras, não apenas com nossas mãos levantadas nos cultos de domingo, Senhor, mas com cada aspecto da nossa rotina, com cada hábito, com cada escolha.
Nessa manhã, Pai, eu oro por cada uma das pessoas que está assistindo, por cada um daqueles envolvidos, Deus, com a Dunamis Com, e todos aqueles cuja gravação, Deus, vai alcançar. Que o Senhor possa ministrar o Espírito Santo em uma nova porção, trazendo um convencimento, Senhor, de que o Senhor é de fato aquele que era e que há de vir, e que a nossa vida precisa, Pai, antecipar a sua volta e apontar para a eternidade. Nos ajuda a te glorificar, Deus, com cada escolha diária, e que em tudo que façamos, possamos alegrar o teu coração. É assim que eu oro, pelo nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E o podcast todo fala: Amém. Amém! Glória a Deus! Amém. Pessoal, muito obrigada. Glória a Foi um Deus. prazer estar aqui com vocês. Nós, mais uma vez, agradecendo aos nossos queridos patrocinadores aí, Destra, Sobrancelhas, Avivar. Inclusive, a gente tem um presente, né? Opa! Das sobrancelhas, eles vão pegar ali enquanto a gente finaliza e encerra. Vocês vão gostar. Agora, gostei. É incrível. E, pessoal, muito obrigada. Não se esqueçam, para você que quer participar aí da Destra Originais, ou depois de ouvir tudo aquilo que você ouviu, você precisa estar presente. Então, para você que está aí na Dunamis Com, é só entrar, destra.originais, clica no link da bio. 7 dias de graça e você não vai se arrepender. É isso, né, Marcelão? E segundo algumas estatísticas, para você construir um novo hábito, começa a partir de 21 dias. Ou seja, 7 dias de conteúdo gratuito é 1/3. Olha só. Já tem 1/3 garantido do seu novo hábito, dos seus novos hábitos. Glória a Deus. Gente, Muito venham bom. fazer parte desse movimento. A ideia não é só ensinar, mas levantar também lideranças para disseminar em cada uma das comunidades isso que o Senhor tem separado para nós. Amém. Vamos inspirar, motivar e transformar a sociedade Para honra e glória do nas Senhor. 7 esferas para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, glória a Deus. Muito obrigada. E Obrigado, nós nos gente. vemos aí no Power Play. No Obrigada, Power Play. Marcelão. Obrigado, Bruno. Tamo junto. Beijo, Obrigado, meus gente. amigos. Falou. Sonho, Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, Bruno. Tamo Valeu, junto. Bruno.